puerpério pra mim foi, sem sombra de dúvidas, a parte mais difícil desde o trabalho de parto. E agora que eu já passei por esse período, eu gostaria de compartilhar minha experiência e também algumas dicas de como ter um puerpério mais leve. Depois que o bebê nasceu, eu comecei a perceber que eu sentia uma tristeza muito absurda em determinados horários do dia. Começava por volta das 6 da tarde, ali 5h30, 6 horas, quando o sol começava a se pôr, e terminava em torno de umas 7, 7h30. Era um período de tristeza muito, muito absurda. E aí eu fui pesquisar sobre e descobri que tem um nome, se chama Baby Blues. O meu Baby Blues foi muito intenso. Eu sei que de algumas mulheres não é, algumas mulheres passam pelo puerpério tirando de letra, mas comigo foi muito difícil. Eu não sei se já vinha por uma frustração da via de parto, porque eu queria muito um parto normal e eu tive uma cesárea. Eu conto isso no vídeo anterior. Ou se realmente foi só uma questão de queda hormonal. Imagina assim, o nosso corpo vira uma bomba de hormônio durante 9 meses para nutrir, sustentar, gerar e criar uma vida. E aí, de uma hora para outra, esse hormônio tem uma queda muito absurda. Então, eu descobri que é muito comum as mulheres terem essa tristeza pós-parto. Mas, um detalhe, mesmo sendo muito comum, são poucas as pessoas que comentam sobre. Porque a carga que a sociedade impõe em cima da mulher depois que ela tem filho é de que ela se torne aquela figura feliz. Aquela figura feliz com um bebê novo, aquela figura realizada com a amamentação, com tudo aquilo que acontece. Só que não é bem assim. E eu senti falta de pessoas compartilhando seus relatos quando eu tava passando por esse período, até eu descobrir que era normal. Então, assim, quando a gente chegou em casa, a licença paternidade do Diogo durou apenas 5 dias. Dentro desses 5 dias, a gente estava dentro da maternidade, tinha ajuda, tudo mais. E quando chegou em casa, fomos só nós dois assim, inclusive é até hoje só nós dois na criação do Vicente, dividindo as tarefas que envolvem a criação do Vicente. Então, assim que ele voltou para o trabalho, eu ficava muito tempo sozinha. Mesmo ele trabalhando home office alguns dias, eu ficava muito tempo sozinha dentro do quarto, 100% focada no Vicente. Então, junto com o nascimento dele, veio também uma culpa, uma sobrecarga, um medo de que qualquer coisa ruim acontecesse com ele. E essa parte até que é normal, porque é uma vida nova, é uma experiência nova que a gente precisa aprender a lidar. Então, a gente tá conhecendo o nosso bebê tá se conhecendo, e ali a gente tá se descobrindo como mãe nesse momento. Então, quando dava por volta de umas 6 horas da tarde, eu sentia uma tristeza absurda. O sol começava a se pôr, sabe? Eu lembro até que tocava a vinheta da novela das 6 e eu chorava. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de chorar absurdamente, assim. Dava umas 5 horas, começava essa tristeza, onde na minha cabeça passavam coisas do tipo, desde, meu Deus, como eu amo essa criança, muito obrigada pela dádiva de ser mãe, até, meu Deus, eu amo demais essa criança e eu tenho medo desse amor que eu sinto. Eu tenho medo dele estar crescendo rápido demais, eu tenho medo de eu estar fazendo alguma coisa de errado. Então, basicamente, era um sentimento de medo que transbordava. E aí, começava a acessar outros lugares que eu já não tinha mais controle. Então, eu chorava, muito mesmo. Era uma tristeza quase que eu ouso comparar que é a tristeza de um luto, assim, sabe? E talvez seja porque era a tristeza de um luto pela gravidez, que deixou de ser uma gravidez, pela mulher grávida, que agora é mãe e agora obtém uma responsabilidade maior do que quando a gente tá grávida. E também um luto de todo aquele sentimento, aquele paparico que a gente tem quando a gente tá grávida, porque depois que o bebê nasce, a responsabilidade é muito grande, o baque é muito grande. Então eu já queria começar já dizendo pra você que se você tá assistindo esse vídeo, você tá passando por esse período onde a música te faz chorar, a cor da parede branca te faz chorar, o choro do neném te faz chorar, é normal até um ponto, tá? E eu descobri isso passando na pele. É normal a gente sentir essa tristeza. O que não é normal é essa tristeza ser tão profunda a ponto da gente ter pensamentos ruins ou a ponto da gente não conseguir fazer mais nada além de ficar tristes. Ou seja, se for uma tristeza duradoura, o dia inteiro, é muito, muito preocupante. Então você precisa buscar ajuda, tá? Então, no meu caso, eu passei
5 dias chorando muito e com medo de compartilhar esses sentimentos, porque eu tinha medo das pessoas acharem que eu não estava feliz por ser mãe, que eu não estava feliz por estar com meu filho ali, sendo que era uma tristeza que não tinha nenhuma relação com o meu bebê. Era uma tristeza que tinha relação comigo, era uma tristeza minha, era um sentimento meu. Era quase que como uma TPM misturada com um luto. Enfim, é punk, só quem passou sabe, só quem tá passando sabe. E aí, o que eu consegui fazer para conseguir amenizar esse sentimento, né? Durante a gestação, eu participei de um grupo de gestantes que todas deram à luz ali mais ou menos ao mesmo tempo. Então, eu tinha uma rede de apoio. Essa é a primeira dica. Tenha uma rede de apoio. E se não for possível ser o seu esposo, a sua mãe, a sua tia, a sua prima, qualquer pessoa que seja a sua rede de apoio, tenha uma rede de apoio virtual. Tem aquelas pessoas nas quais você pode compartilhar o momento que você está sentindo, que você sabe que você não vai ser julgada. Então, ter uma rede de apoio é a minha primeira dica. A segunda dica é delegar funções. Óbvio que eu tô dizendo da minha experiência, eu não sou mãe solo, eu não passei por uma maternidade solo. Então, se você é mãe solo, eu imagino que deva ser um pouco pior passar por esse período. Mas se você não é mãe solo, delegue funções. Deixe o pai aprender a ser pai, assim como você também está aprendendo a ser mãe. Então delegue o banho, já que você fica com a função do mamar. Delegue o pôr o bebê para rotar, já que você vai acordar de madrugada. Delegue os intervalos que cada um vai acordar durante o período, porque assim os dois conseguem, dividindo funções, não se sobrecarregar. Então, minha dica número 2, delegue funções. A dica número 3 é uma dica muito valiosa que eu vi com a doutora Januzzi, que ela é uma médica, enfim, no Instagram, maravilhosa, que era: ache um ponto de encontro com você. Ou seja, o que seria, né, um ponto de encontro com você? Eu sei que quando a gente tá no olho do furacão, assim, naquele momento triste, naquela tensão absurda, naquela tristeza profunda, a gente não consegue pensar que talvez isso vai passar. E passa mais rápido do que a gente imagina. Então, o que a gente precisa entender é quem eu era antes da gravidez. O que eu gostava de fazer ou durante a gravidez? No meu puerpério me ajudava o banho. Pra mim o banho era uma coisa sagrada. Então eu não abria mão de tomar banho. Eu delegava a função do Diogo ficar com o Vicente 15 minutos e eu pedia desculpa pra mãe natureza por tomar um banho de 15 minutos, mas é porque era necessário, era o meu ponto de conexão comigo mesma. Eu colocava uma música e ia tomar um banho. Aí no banho chorava horrores. Ficava triste, às vezes eu nem conseguia tomar banho direito porque eu ficava pensando: ai, será que ele tá chorando? Ai, será que ele tá precisando de mim? 15 minutos, enfim, né? Ele sobreviveu e eu também. E a doutora Januzzi, ela conta que no puerpério dela eram uns brincos. Ela passou a usar brincos todos os dias para criar uma rotina e uma conexão com ela mesma. Então a terceira dica é: ache algo que você goste de fazer antes de você ser mãe. Seja tomar um banho, fazer as unhas, fazer uma refeição decente, tomar um chá naquela mesma caneca, enfim, alguma coisa que você goste de fazer. A quarta dica foi, sem sombra de dúvidas, essencial. E volto aqui a dizer que eu reconheço que é um privilégio, que não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, mas é fazer terapia. Faça terapia. É a melhor coisa que tem se você tem essa possibilidade. Volto a dizer, essa é a minha experiência. Durante a terapia, é uma pessoa que está fora daquele núcleo catastrófico do puerpério, do nascimento de um bebê, e uma pessoa profissional. Ou seja, ela pode te ajudar a entender de um outro ponto de vista aquele momento que você está passando, né? Então, a terapia pra mim foi essencial. E a outra dica que eu tenho, que eu acho que eu já me perdi, acho que a quinta dica, não sei, é pedir ajuda. A gente precisa reconhecer quando a gente não consegue fazer algo, quando a gente precisa de ajuda pra fazer algo. Então, por favor, se você tá passando por um puerpério que tá difícil demais de aguentar, peça ajuda. Aqui em casa, eu não conseguia, por exemplo, dar o banho na banheira. Então eu pedi ajuda, minha mãe veio um dia, me ensinou a dar o banho na banheira e ainda assim eu não consegui. Mas
Bom, eu não fiquei me frustrando por isso, eu fui lá e aprendi a dar um banho no chuveiro. Eu pedi ajuda. Esse é só um exemplo, entendeu? Quando eu percebi que tava ficando triste demais, quando eu percebi que, 5 dias já se passaram e eu continuo nessa tristeza tão profunda, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda quando eu não consigo pôr pra fora o que eu tô sentindo. Então, lembrando, é normal sentir uma tristeza, mas não é normal sentir uma tristeza absurda. Não é normal a gente ter pensamentos ruins com relação a isso. Então, peça ajuda. E a minha sexta dica é a leitura de um livro que chama 60 Dias de Neblina, que conta muito sobre essa parte do puerpério. É um livro muito legal, foi a minha psicóloga que me indicou e depois eu descobri, fucei no Instagram, conheci o Insta da pessoa que escreveu esse livro. E aí eu percebi que lendo trechos do livro, enfim, a gente se reconhece no lugar daquela pessoa. Então, tem essa leitura, sabe? Leia esse livro ou qualquer outro livro que fale sobre a nossa saúde mental no período do puerpério. Por fim, eu queria dizer pra vocês, talvez esse vídeo tenha ficado muito rápido, mas é que eu sei do fundo do coração que você que tá passando por isso não consegue entender que passa. Mas passa, essa tristeza vai passar. Essa parede branca do quarto vai deixar de ser tão triste, sabe? O choro do bebê vai deixar de ser tão agoniante, você vai começar a conhecer o seu bebê. E essa tristeza, ela tende a passar conforme você se conhece. Esse medo que eu tive no Baby Blues era um medo do desconhecido. E quando eu reconheci que esse era um medo do desconhecido, as coisas começaram a ficar mais fáceis. Eu compartilhei o meu sentimento com pessoas que poderiam estar passando pelo mesmo que eu estava passando, ou que já tinham passado, enfim. Reconheça o seu momento de fragilidade. Reconheça que você precisa de ajuda, que você é uma nova mãe. E ser mãe é uma nova função. Porque além de ser mãe, a gente continua sendo todo aquele universo que a gente construiu antes da maternidade. Então é muito complexo. O puerpério é complexo, mas ele passa. Assim como quando uma catástrofe natural, do caos, nascem coisas boas. Então, do caos do puerpério vai nascer uma mulher mais forte. Vai nascer uma mulher que conhece o seu filho. Vai nascer uma mulher que reconhece as suas fraquezas, porque reconhecer as suas fraquezas é essencial. E é também no puerpério que nasce aquele sentimento de, eu consegui passar, e que quando passa, a gente não percebe que, nossa, durou tudo isso. Tanto que quando o Vicente fez 1 mês, eu parei pra pensar e falei, caramba, passou aquela sensação de tristeza, aquela sensação ruim, passou. Os dias passam e a tristeza também. E por fim de tudo, assim, a minha última dica é, saia de casa. Não tenha medo de sair de casa com o seu bebê. Eu sei que nos primeiros dias é muito difícil. Lembrando que a gente tá numa pandemia, não é pra ir pra uma aglomeração nem nada, mas saia de casa, sabe? Vai passear num parque. A gente fez isso aqui, a gente pegou o Vicente, botou no carrinho. O primeiro passeio que a gente fez foi até um parque. Aliás, até uma praça que tem aqui perto de casa. E com ele no carrinho, a gente passeando pela praça, você sentindo a vida voltando ao normal. Você sentindo a vida passando, entende? Assim, aquela brisa fresca. E o seu neném ali, e o seu marido ali, você ali, quem quer que seja a sua rede de apoio, quem é que seja esse universo, quem é que compartilha esse universo da maternidade com você. Tome coragem, saia, que se você não conseguir sair com o carrinho, ponha o bebê no sling se você se sentir mais segura, mas saia de casa, vai tomar um ar, vai te reconectar com a natureza, vai te reconectar com o universo, com esse sagrado que é a maternidade. Então, não querendo romantizar, mas passa, tá? Esse é o principal recado do meu vídeo, passa. E quando passar, você vai se lembrar da força que você teve para passar por esse momento, tá bom? Então eu desejo a você, mãezinha que tá passando por esse puerpério agora, por esse momento difícil, força. Eu desejo que você tenha um puerpério leve, um puerpério tranquilo com essas dicas que eu acabei de passar. Eu desejo que você tenha ajuda se você precisar, que você tenha rede de apoio. E se você é grávida, uma gravidinha, uma gestante, eu desejo que você procure informação, porque a informação é a chave de tudo. Quando a gente lê que é normal, o que é normal e o que não é normal, a gente consegue definir até que ponto a gente está saudável para cuidar daquela outra criança.
Então eu espero que você se cuide, que você cuide bem do seu bebê, cuide bem da sua saúde mental, que se você precisar de qualquer coisa, de uma ajuda, de um conselho, de uma rede de apoio virtual, você pode me chamar lá no meu Instagram. Eu prometo que eu vou começar a compartilhar melhor as coisas por lá. E eu desejo que o seu bebê venha com saúde, se você ainda estiver gestante, e que a vida seja muito, muito boa para vocês dois. O puerpério passa. É difícil? É difícil, mas passa, tá bom? Não se esqueça disso. Então, muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Eu espero ter compartilhado a minha experiência de uma forma clara. Eu espero que você tenha visto essas dicas e consiga ter um puerpério mais leve. Se você quiser deixar aqui embaixo também como foi pra você depois do nascimento do seu bebê, como foram esses meses, esses dias, qual a intensidade do seu puerpério. Volto a dizer, o Vicente fez 3 meses, agora é dia 1º. E às vezes eu ainda me pego assim, um pouco chorosa, um pouco revivendo esse momento de puerpério, sabe? Acho que talvez dure mais do que os 45 dias, fisicamente e psicologicamente. Então, me conta aqui embaixo como que foi o seu puerpério, como foi pra você. E muito obrigada por ter assistido o meu vídeo, eu espero que tenha dado um quentinho no seu coração. E se deu, não esquece de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo.